Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e quero falar com você informações importantíssimas sobre o coronavírus. Eu quero esclarecer você para que você saia da zona de desinformação e você tenha o poder de decisão, que você tenha consciência e esclarecimento sobre o que é, como funciona e como você realmente pode fazer para se prevenir. Você não é uma pessoa para ser controlada ou manipulada na estrutura de massas. Você tem inteligência. Se você está vendo esse vídeo, você tem inteligência para entender as informações que eu vou passar. Então, me acompanha, porque são informações muito importantes e dados científicos e relevantes para que você saiba como lidar melhor com esta situação, tá bom? Olá! Vamos para a apresentação? Quero me apresentar de maneira mais formal para você. Meu nome é Vitor, eu me curei de uma forma extraordinária de câncer no ano 2000, estudando muito sobre a questão da superimunidade. E desde então eu tenho trabalhado com isso. Há 20 anos, ajudando pessoas a se curarem, a se transformarem, como aconteceu comigo. Então eu tenho uma experiência considerável, prática neste assunto. As pessoas me conhecem muito pelo trabalho da yoga, da meditação, mas também tenho livros e trabalhos ligados à área da terapia e da dieta, da alimentação saudável. Tá bom? Vamos em frente. A definição de virose, vou usar aqui do Dr. Pedro Pinheiro. Virose é um termo específico que significa doença viral ou infecção provocada por um vírus. É preciso entender o que é virose para entender do que a gente está falando. Se formos interpretar a expressão virose ao pé da letra, estaremos diante de um gigantesco grupo de doenças que engloba centenas de infecções virais diferentes, desde as mais simples, como resfriados, verrugas, até graves, como AIDS, raiva, hepatite e ebola. Tá? Então, quando se fala em virose, está se falando sobre uma gama de doenças muito grande. Então, a gente precisa entender que isso é algo muito presente na vida humana. Vamos em frente. Aqui é um gráfico que eu preciso analisar com você. Eu, como economista, gosto muito de analisar gráficos, porque eu consigo entender muitas coisas através do estudo dos gráficos. Os países que não estão tratando o coronavírus com uma forma de ataque direto, de uma solução efetiva, eles têm um problema de grave impacto no início do tratamento. As pessoas se contaminam muito rápido e não há como aqui nesse gráfico é a capacidade do sistema hospitalar. Ela supera isso, que é o caso que acontece na Itália. Quando você tem um controle, né, da população, um controle da forma como ele se propaga, você vai ter a contaminação. A área deste gráfico e a área deste gráfico são semelhantes. Tá? Então, isto é preciso você ter clareza para você entender que a contaminação ela acontece porque estamos interligados, nós transmitimos de maneira direta, né, esse tipo de micro-organismo um para o outro, como ser presente no mesmo planeta, fazendo parte da mesma atmosfera. Então, o que se está tentando fazer é não acontecer como na Itália, da incidência ser muito elevada, para que não rompa o sistema de atendimento. Se você inverte a curva para essa forma azul aqui, você tem uma melhor condição de atendimento. Vamos em frente, porque tem bastante informação, fica até o final. E se você quiser seguir o meu trabalho sempre sobre superimunidade, sobre informação, sobre como você ter mais saúde, uma melhor alimentação, tem os links abaixo. Mas vamos em frente, vai até o final que tem muita coisa importante. O risco por idade, esses dados a imprensa está divulgando bastante, você já deve ter visto. Então, você vê que a mortalidade, esses dados são da China. A mortalidade de 0 a 9 anos, 10 a 19, é muito pequena, assim, não chega a 1%. Ela chega a 1% nas pessoas da faixa de idade de 50 a 59 anos, tá? Na faixa dos 50. E aí sim, ela se agrava. Então a gente tem que entender o porquê. Não é só, coitado dos velhinhos, está se falando coisa desse tipo. Não.
O que caracteriza as pessoas acima de 60 anos? Um sistema imunológico que requer mais cuidado. É um sistema imunológico que requer mais atenção para que ele funcione bem. E não está se falando sobre isso, está se falando só em não contaminação, né? E não é esse o processo que está acontecendo olhando os dados, tá? Então, a questão da não contaminação, pelo próprio gráfico, demonstra ela irá acontecer, né? Pela forma como os vírus se espalham. Então, a gente vai entender um pouco isso aqui, ó. Esse aqui, das pessoas que se contaminam, você tem das que sentem sintoma, tá? Porque boa parte se contamina e nem sente o sintoma, nem sabe que se contaminou, e uma parte ainda combate o vírus. Uma parte das pessoas derrota o vírus, que está entre esses não contaminados. E é dessas que eu quero falar, é dessas que eu quero que você faça parte, né? Pessoas que o vírus não consegue se instalar, tá bom? Então nós temos 81% das pessoas têm sintomas leves, né? Nada complicado. 13% vão ter sintomas de gripe mais forte, mais severa, né? Principalmente questões pulmonares. E 4, questões pulmonares, só para explicar, fica fácil. Deficiência respiratória, dificuldade de respirar. E 4,7% sim, pessoas que têm uma questão mais crítica, que vai precisar, né, respirador, que vai precisar de um atendimento, de uma UTI, de um cuidado mais intensivo. Normalmente essas pessoas têm mais idade, né, que é o que a gente viu, que compõe a maior parte deste grupo aqui, tá? Vamos em frente. A morte só acontece em comorbidade. O que é isso? Tem outra doença junto, tá? Então, a morte é grave se tem outra doença junto. Por quê? Porque o sistema imunológico já está frágil, já está... Então, a questão é olharmos para o sistema imunológico. Ele é o fator decisivo. Então, se a pessoa já tem problemas cardiovasculares, 10% das mortes foram desses casos. Diabetes, 7%. Doenças já respiratórias, 6,3%. Né? Questões de pressão alta, 6%. Câncer, pessoas que tinham câncer, 5,6%. Né? Menos de 1% das mortes eram pessoas que não tinham nada. Então, assim, das que morreram. Então, assim, é uma questão do sistema imunológico já estar fragilizado. Vocês têm que estar atentos a essa questão, né? Porque é ela que faz a diferença dentro do processo, né? Vamos aos dados, vamos aos fatos, para que você entenda isso, né? Então, nós temos aqui esses dados dos 20 países, Johns Hopkins University, tá? Os dados dos países que mais se contaminaram. Então você vê que na Itália o problema se agravou porque afetou a estrutura hospitalar e aí o índice de mortalidade chega a 6,7, muito maior do que o da China, porque você não tem condição de atendimento e aí a mortalidade começa a crescer porque as pessoas começam a ficar sem atendimento, né? A China conseguiu, né, ter uma velocidade no processo de resposta hospitalar e conseguiu, então, segurar um pouco a curva de ascensão. Agora você tem o Irã, Coreia do Sul. Agora, interessante, a Coreia do Sul, apesar de ter os casos de morte são poucos. A Coreia do Sul está fazendo um trabalho intenso de exames, né? O governo está fazendo um trabalho intenso de exames na população. Então, eu vejo no Brasil essa questão sendo tratada com uma falta de seriedade, o governo tratando com uma falta de seriedade, tratando o assunto com uma falta de seriedade, mas o que nós deveríamos cobrar é que o governo fizesse exames, que o governo colocasse valores no processo de estrutura de atendimento, tá? É esse o que a Coreia do Sul está fazendo, tá? Outra medida importante que a gente tem que olhar, o sistema de vigilância que o Catar instalou. O Catar tem 262 casos e não tem nenhuma morte, né? Então, o que o Catar está fazendo? Por que eu coloquei o Catar? Porque o Catar é um grande centro de tráfego aéreo. E ali a contaminação seria muito fácil de acontecer. E o que tem acontecido? Eles têm controlado rigorosamente estado febril de passageiros,
um sistema de vigilância dos postos sanitários do país inteiro, fazendo todo um processo de vigilância se algum caso pode ter o vírus. Então, é um papel governamental de estrutura de saúde que tem segurado e mudado a curva da doença, de alto impacto para uma curva mais suave, como eu mostrei no gráfico anterior, tá bom? Então isso é bastante importante, porque ao invés de se passar para a população a responsabilidade, é importante que nós pensemos um pouco. A responsabilidade é do governo. Os países que estão conseguindo fazer isso, uma ação efetiva, o governo que tomou atitudes, tá? Então a gente tem que tomar cuidado de como a mídia trabalha e como as informações são trabalhadas, porque as pessoas não têm acesso aos dados, não têm acesso às informações e acabam sendo manipuladas por toda essa informação. A questão da mortalidade e do contágio. Aqui no gráfico, o que é alto é mortalidade, tá? No gráfico do lado esquerdo aqui. Então, o ebola mata, ó, 50%. Então, é de alta mortalidade. Aqui, mas ele é de baixa contaminação. Aqui, né? Baixa não, mais ou menos, né? Porque ele tem um nível de 2% de contaminação. Duas pessoas, né? Uma pessoa que... normalmente ela contamina 2. Uma pessoa que pega a doença contamina 2. Você vai pegar aqui, por exemplo, tem doenças, né, que são mais contagiosas. O que é importante ressaltar nesse processo todo aqui é que, olha, o coronavírus, ele está nesse meio aqui. Febre espanhola, rotavírus, né? É menos mortal que o SARS e a tuberculose. Então ele não é extraordinariamente contagioso e nem extremamente fatal, tá? Então está se agravando muito a questão de mídia e marketing. Depois eu até vou fazer outros vídeos sobre isso, falando dos antivirais e falando da questão da indústria farmacêutica. Antes que você me pergunte, mas Vitor, você é economista, você é professor de yoga, como é que vai falar da indústria farmacêutica? Eu trabalhei 7 anos na área financeira da indústria farmacêutica. Então eu compreendo bastante bem o funcionamento da indústria farmacêutica, né? Eu fui diretor financeiro de empresa farmacêutica, de multinacional farmacêutica. Depois eu posso trazer mais informações para você, tá? Então segue o canal, acompanha meu trabalho. Se você quer sair da informação medíocre, a informação da média, vamos em frente para você ter mais informação. Aqui você vai ter os gráficos, em média, quantas pessoas morrem por dia, tá? Então você vai ter tuberculose, são mais de 3.000 pessoas por dia. Hepatite B morre mais de 2.400. Pneumonia, mais de 2.200. AIDS morre mais de 2.100. De malária, que o Bill Gates está fazendo um trabalho incrível em cima desta doença, tentando erradicar essa doença do planeta, 2.000 pessoas. Né? Rotavírus, 1.200. E é tão contagioso quanto, a gente viu o rotavírus ali, morre 1.200 pessoas por dia. Tá? A febre comum, 1.000 pessoas. Agora, eu gostaria que você visse quantas pessoas morrem de coronavírus. 70. Tá? Então, calma, calma. Estou vendo as pessoas entrando em desespero, deixando de fazer todas as atividades. Calma. Vamos refletir. Vamos ser inteligente. Se você está vendo esse vídeo, você é inteligente, eu tenho certeza. Porque você não estaria aqui até agora observando essas informações se você não fosse uma pessoa que tivesse inteligência acima da média. Agora, vamos em frente. Presta atenção. Durante uma tosse, podem ser liberadas cerca de 3.000 partículas de saliva, a uma velocidade de 22 metros por segundo. Em um segundo, uma tosse elimina 3.000 partículas. Já um espirro chega a conter 40.000 gotículas, um espirro, e algumas das quais saem do corpo a uma velocidade de 45 metros por segundo, ou seja, atinge 45 metros em um segundo um espirro, dados da Virginia State University. Ou seja, essa recomendação, fique a 1 metro da pessoa, é uma recomendação que é
para a massa. Tome cuidado, fique distante, não fique muito... É para a massa essa recomendação. Não é para pessoas que podem trabalhar com informações que têm inteligência. Então, quando eu digo lá no gráfico que nós estamos como parte do mesmo sistema, vocês devem entender isso para que... O que a gente deve fazer? Então vai contaminar? Vai, como sempre contaminou, como nós temos vírus. Os enfermeiros não são todos que morrem, os médicos não são todos que morrem. Como é que faz, então? Você faz como sempre foi feito, é através do sistema imunológico, as pessoas que sobrevivem, as pessoas que conseguem seguir em frente, é isso que a gente vai ver. Veja esse dado, a espécie Pseudomonas aeruginosa, associada a infecções hospitalares, pulmonares, chega a viajar cerca de 4 metros e pode ficar ativa por até 45 minutos, segundo o estudo da Universidade da Austrália, Queensland. O risco de contaminação existe principalmente para pessoas com a saúde debilitadas, de novo, sistema imunológico, por doenças pré-existentes. Ou seja, se alguém espirrar no ambiente, você pode se contaminar 45 minutos depois, você nem viu quem espirrou. Agora, a recomendação para ficar em casa, a recomendação fique em casa, a recomendação para quem está contaminado. Mas não quer dizer que ela não vai contaminar a família, porque vocês estão vendo a facilidade de contaminação. E aqueles que estão na casa com a pessoa que está contaminada, esses não vão sair. Então, vocês veem que o processo de contaminação, ele é um processo muito difícil de controlar. Agora, existe sim maneiras de controlar isso. Se você pegar Coreia do Sul e Japão, são países onde o governo, especialmente Coreia do Sul, entrou com exames, entrou com medidas tentando identificar as pessoas, exames e dando atendimento direto, né? Tentando colocar essas pessoas numa situação de segurança, as pessoas contaminadas. Mas o Estado tomou a frente. Japão, a mesma coisa. No Japão, que facilita uma campanha de higienização muito forte, os japoneses são muito disciplinados e estão conseguindo conter os casos na questão da próprio processo de higienização da cultura japonesa. Isso tem facilitado. Agora, eu vou mostrar para vocês o slide final. A superimunidade, ela tem 4 pontos. Tá? Eu já passei artigos sobre alimentação, os 11 alimentos que bombam a sua imunidade. Fique atento a isso, você tem acesso a isso. Né? Você tem acesso aí no link abaixo, adietadoyoga.com, adietadoyoga.com. Você vai ter os 11 alimentos que bombam a sua imunidade. Tá? Eu vou trabalhar com outros vídeos sobre esse tema, mas você já tem essa informação disponível. Sono. Não adianta você dormir mal, você vai ter queda imunológica. Procura dormir bem. Tá? Eu tenho artigos sobre isso, tenho trabalhos sobre isso, mas fique atento, eu vou estar nos próximos dias voltando a esse assunto, esclarecendo melhor. Atividade física. Eu estou vendo as pessoas cancelarem as atividades físicas, cancelarem os trabalhos, cancelarem. Não, você tem que ter atividade física, você tem que estar ativo, tá? Você não pode cancelar sua aula de yoga, você não pode cancelar, né? Primeiro porque é em pequenos grupos. A contaminação, a recomendação é para grupo de 500... Espera um pouquinho que eu vou fechar, está chovendo. Pronto, voltei. Para 500 pessoas, recomendação para 500 pessoas. A recomendação de grandes grupos, porque daí aí é muito fácil, né? Mas não, você tem que estar ativo, você tem que estar cuidando da tua saúde. E o humor, você tem... Nada de pânico, nada de depressão, nada de ansiedade, né? Mantenha a sua vida, É claro que está corretíssimo, as multidões, porque isso facilita, né? Se a gente viu a facilidade, né, do espirro, da tosse, como que contamina isso? Mas a questão é qual é o fator-chave, qual é o fator que está no seu controle? No seu controle está a sua imunidade. Você pode ser um destruidor de vírus, né? O seu organismo pode ser um detonador de vírus.
É assim que enfermeiros não se contaminam, assim que médicos não se contaminam da gripe espanhola e de outras situações muito graves. Então, eu vou estar passando mais informações sobre isso, mais dados científicos, mais evidências para vocês, para que vocês tenham mais informação e não se deixem levar pelo pânico. Se alimente bem, durma bem, atividade física, tá? Mantenha-se ativo, mantenha seu bom humor e, claro, tome as medidas de higiene, né? Lavar as mãos, lavar o nariz, né? No yoga a gente lava o nariz, faz parte da prática de yoga, né? Você toma os devidos cuidados, tá bom? Então, fique com essas instruções e segue o canal, acompanhe o trabalho, porque a gente vai estar passando mais informações, vai estar te deixando muito bem informado, tá bom? Um abraço, até mais.